Salve o meio ambiente, salve o seu aluno também, porque eu vou comentar com vocês uma experiência que eu tenho como avaliadora interlocutora do CELPE-BRAS, tá? Geralmente cai muito temas como esses, né? Sustentabilidade, preservação da natureza, e a gente pergunta para o candidato e nem sempre ele sabe argumentar sobre o tema, tá? Então, assim, eu não sei se acontece com vocês, mas eu, como docente, já aconteceu muitas vezes comigo em sala de aula eu ter que levar materiais autênticos para despertar interesse no aluno, tá? Porque, assim, às vezes acontece, né, de numa turma a gente ter um ativista ou de repente ter a sorte de ter um estudante que seja ambientalista, né? Comigo já aconteceu de ter uma aluna que ela era ambientalista e ela comentou, né, sobre o trabalho dela. Alguns colegas fizeram perguntas com relação a salário, às matérias acadêmicas que ela teve, né, durante a faculdade. Mas, gente, a gente sabe que é difícil, né? Então, assim, a maioria dos livros, né, de níveis básicos, eu não diria tanto que há sobre esse tema, mas em níveis intermediários a avançado, né, ou pré-intermediários. E algumas das vezes o professor passa muito superficialmente o tema porque não dá tempo, né? Mas às vezes, sim, dá tempo, o professor pode trabalhar com algumas canções. Alguns livros têm música, eu até vou colocar aqui como sugerência, tá? Que são um pouquinho antigas, como a do Roberto Carlos ou do Guilherme Arantes, tá? Mas assim, se o docente souber de alguma canção que seja mais atual, maravilha, tá? Ele pode comentar aqui também, porque já vai me ajudar aí também nas minhas aulas, né? Porque eu acho que tudo é uma troca de conhecimento de figurinhas, né? Mas como vocês estão vendo, eu coloquei aí planeta, coloquei verde, coloquei algumas palavras-chave das quais o professor também pode explorar, né? Tem um desenho aí da década de 90, se eu não me engano, que era Capitão Planeta, e que os integrantes, cada um tinha um poder aí para preservar, né, para proteger a natureza. E aí, se o professor tiver um tempinho, pode passar um trecho aí do desenho, né? Tem alunos que gostam, que se interessam aí pelos anos 90, ok? E aí eu coloquei algumas perguntas bem aleatórias que o professor pode iniciar aí antes de começar a matéria no livro ou depois também, né? Como uma revisão, ok? A ideia é fazer com que o aluno fale, ok? Eu me recordo que eu participei de um treinamento que a gente sempre fazia a pergunta primeiro e depois falava o nome do fulaninho, né? E aí a turma ficava muito atenta quanto às perguntas. Bom, vou deixar também aí recomendação de filmes, tá? Mas assim, se o colega também quiser comentar aí, eu agradeço. E, gente, para quem não conhece meu canal, eu sempre deixo na descrição os materiais, tá? O link gratuitamente, tá? Tanto desse material como também estou sempre recomendando aos novos inscritos, né? E também aos que já estão. Agradeço, tá? Quem estiver assistindo, que possa aí também se inscrever no canal, porque isso me ajuda a gente a estar colocando novos conteúdos. Bom, aqui eu estou apresentando o Geniali, que é um pouco parecido com o Canva, mas tem aí uma dinâmica bem diferente, tá? Por isso que eu estou aprendendo. Eu tenho essa humildade de falar, porque, gente, eu estou muito acostumada com o Canva. E eu estou aprendendo a fazer ainda o Geniali, como vocês estão vendo. Eu estou colocando aqui, né, uma foto do carnaval. É bem um pouco parecido, né? Com os ícones que temos aí no Canva. E muitas das vezes o professor também não tem tempo ou grana, né, para estar pagando o curso. Eu mesma, na época da pandemia, muitas vezes eu assisti a canais de docentes que falam sobre ferramentas e tecnologias e aprendi muito com eles. Eu vou deixar aí um tutorial passo a passo, está em espanhol. Se eu não me engano é da André Oviedo, o nome. Vou deixar aí na descrição também o canal dela, tem vários seguidores, tá? E tá bem legal assim a forma que ela explica, ok?
passo a passo, mas eu acho que se vocês procurarem em português também deve ter, né? E, gente, tá super bom, assim, eu tô aprendendo muito. Eu acho que é importante, né? Não só quando a gente estuda, né, um estudante de letras, por exemplo, como também após a formação, a gente está sempre aperfeiçoando, ok? Bom, por hoje é só, pessoal, muito obrigada. A gente se vê. Tchau!